Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aos nossos estudos, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a unidade 2, que diz respeito às receitas e despesas públicas. Tá? É um item importante, mas que, de certa forma, todos vocês já têm uma boa noção ou uma definição básica conforme foi apresentado na contabilidade geral, ok? A receita, do ponto de vista patrimonial, ela segue o mesmo raciocínio, né, de critério da contabilidade geral, tá? Registrada, lembrando, né, que a contabilidade registra a receita com base na ocorrência de um fato gerador, tá? Ou seja, há um aumenta a situação líquida patrimonial, tá? E por entradas de recursos, né, aumento de ativos ou a diminuição dos passivos. Esse conceito abrange o item receita. Diante da Lei 4.320, seria o conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatos geradores próprios e permanentes, oriundos da ação e de atributos inerentes à instituição, e que, integrando o patrimônio da qualidade de elemento novo, produz-lhe um acréscimo, sem contudo gerar obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros. Essa fala foi comentada pelo autor Silva, que está presente no livro, ok? Um dos exemplos que você pode observar ao ingresso de recursos financeiros é quando há, por exemplo, doação de receita de bens, onde há um aumento do ativo e também há um aumento do patrimônio líquido. Um outro exemplo que eu trago a vocês é a arrecadação de receita tributária, onde também há o aumento do ativo e aumento do patrimônio líquido, ok? A receita ela pode ser classificada levando em consideração o seguinte: quanto à entidade que apropria a receita, isso aí serve tanto para uma receita pública ou uma receita privada, né, desde que há o auferimento pela entidade, ok? Como também ela pode ser quanto à dependência da execução orçamentária. Então, em relação à execução orçamentária, nós temos a dizer o seguinte: se refere à receita resultante da execução orçamentária. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a receita independente da execução orçamentária. Em relação à receita resultante da execução orçamentária, aqui é importante ressaltar que são as receitas arrecadadas de propriedade do ente, que resultam em um aumento do patrimônio líquido. Um exemplo, por exemplo, é a receita de tributos. Ok? Esse ponto se refere à parte resultante da execução orçamentária. Agora, o outro ponto, quando se diz receita independente da execução orçamentária, são fatos que resultam em aumento do patrimônio líquido, que ocorrem independentemente da execução orçamentária. Por exemplo, a inscrição em dívida ativa ou a incorporação de algum bem de doação. Não há uma previsão na orçamentária sobre esse ponto. É algo que acontece posteriormente e causa esse impacto independente da execução orçamentária, ok? Então, seguindo ainda sobre receita orçamentária, então é importante lembrar que é o conjunto de ingressos ou embolsos de recursos financeiros. Necessidades são muitas. É a decisão de aplicar recursos, que é feita via medida de lei orçamentária. Quando os recursos não são suficientes, deve obter então o governo, a União, busca um financiamento, que serão, no caso, considerados como uma receita pública, tá? Além das receitas orçamentárias, existem as receitas extra-orçamentárias, que essa receita extra-orçamentária tem um caráter temporário e devem ser devolvida, né,
ao final, ok? Devem ser retornadas à sua origem. Não podem ser utilizadas essas receitas extra-orçamentárias. As orçamentárias sim você utiliza. Só são utilizáveis quando não representarem compromisso a pagar ou devolver de receita, ok? Um breve resumo sobre esse ponto se refere, por exemplo, quando nós falamos de ingressos orçamentários. Quer dizer o quê? Seria receita orçamentária que efetivamente irá financiar os gastos públicos, pois esse recurso pertence a quem? Pertence ao tesouro público, ok? E quando se fala em ingressos extra-orçamentários, esse ponto se refere a, por exemplo, depósitos de terceiros, salários não reclamados, consignações a pagar, porém, sempre esses itens representarão o quê? Um passivo financeiro para o governo, que ao final precisará repassar esses recursos, ok? Dentro da parte de receita orçamentária nós temos as efetiva e as não efetivas. O que diferencia uma da outra? As efetivas são aqueles ingressos de recursos financeiros de natureza orçamentária e em que percebemos o aumento do patrimônio líquido público, ou seja, quando os conceitos da ciência contábil se equivalem, ok? E quando existe a receita não efetiva? Seriam os ingressos de recursos financeiros também, mas de origem orçamentária, que não provocam elevação do patrimônio líquido. Ou seja, não há modificação no patrimônio líquido. Não há aumento do patrimônio líquido, ou melhor dizendo. Porém, por serem oriundos de fatos permutativos. Apenas uma permuta entre contas do governo, ok? E aí estão relacionadas receitas públicas orçamentárias com, por exemplo, receita de operações de crédito, aquele empréstimo ou aquele financiamento que o governo precisa fazer para cumprir com as suas metas. A receita proveniente de amortização de empréstimos concedidos são alguns exemplos referentes a esse ponto de receitas não efetivas. Quanto à receita orçamentária efetiva e não efetiva, nós precisamos destacar e lembrar que a receita orçamentária são todas as receitas arrecadadas, ainda que não previstas no orçamento, ok? Mas existe uma exceção, a exceção seria a emissão de papel moeda, essa seria a exceção. Dentro ainda da classificação da receita orçamentária, nós temos as receitas originárias e as receitas derivadas. As receitas originárias decorrem da utilização ou exploração do patrimônio. Já a receita derivada são obtidas pelo Estado em função de sua autoridade coercitiva mediante a arrecadação de tributos e multas. Enquanto a receita originária ela é decorrente da venda de produtos ou serviços colocados à disposição dos usuários, a receita derivada é mediante uma autoridade coercitiva do Estado, ok? Então, o desdobramento da receita é importante lembrar que ela se dá de duas formas: receitas correntes e receitas de capital. A receita corrente se refere à receita de patrimonial, receita com serviços que o governo faz, receita com agropecuária, receita com serviços, transferências correntes, receita tributária de impostos, taxas. E as receitas de capital são referentes àqueles empréstimos que eu comentei no slide anterior: empréstimo, financiamento, amortização de empréstimos, alguma alienação de bens que o governo faça, entraria para os cofres públicos como uma receita de capital. A classificação da receita orçamentária é dividida em vários níveis: nível 1, 2, 3, 4, 5. Isso é tudo para facilitar a classificação e a identificação da especificidade de cada operação. Tá? Isso aí nós vamos ver melhor um pouco quando nós estivermos falando de plano de contas. Então, as etapas e estágios da receita orçamentária, ela segue um planejamento e contratação desses serviços, né? E posteriormente a isso, a execução e o controle e avaliação. O planejamento está ligado ao quê? A previsão e lançamento dessas contas.
A execução seria a arrecadação, por exemplo, de um tributo. E o controle e avaliação seria o próprio recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional. Ok? Então tem essas subdivisões e estágios da receita orçamentária para você fazer o lançamento na contabilidade. Por isso, quando nós estivermos fazendo lá a contabilidade, nós vamos precisar lembrar desse ponto aqui, tá? Bem importante. No próximo slide eu falarei um pouquinho da despesa, ok?